Que Deus proteja o André Mendonça nessas próximas 2 semanas. Lula está armando arapuca para o André Mendonça. Tudo para proteger o seu Lulinha. Eles sabiam muito bem que o Mendonça ia resistir. A estratégia real deles está no segundo passo, depois da resistência do Mendonça. Esses 3 ministros, a Bela Megali não conta quem são, mas eu vou te dizer, é Gilmar, Moraes e Dino. 2 personagens muito poderosos em Brasília estão em situação de confronto crescente e nada aponta para um arrefecimento do conflito. Eu estou falando do ministro André Mendonça, do Supremo, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eu tomei uma decisão urgente. Acabei de solicitar oficialmente ao ministro André Mendonça que o Lulinha seja ouvido o mais rapidamente possível. São graves as novas informações que surgiram. Tem mais informação. Fala, Barroso. Pitoli, o gabinete do ministro do STF, André Mendonça, teria recebido um alerta de que o nome do magistrado foi mencionado durante aquele jantar realizado no início do mês na casa do ministro Alexandre de Moraes. Por favor, presidente, como que foi o encontro ontem com o Lula? Segredo? Ah, se meu filho errou? Errar, ô Lula, é quando a minha filha erra. Aqui, ó, vai escrever aqui uma redação, aí errou aqui no português. Ninguém está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel de presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Eu quero que qualquer pessoa que tenha roubado seja preso. É importante deixar claro. Mas eu quero que toda e qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, tenha um julgamento democrático, tenha o direito de defesa. E ninguém pode ser preso por uma delação premiada. Porque se isso continuar, nenhum de nós escapa. Nenhum de nós. Porque se isso continuar, nenhum de nós escapa. Nenhum de nós. Não tem relação nenhuma com o Estado e com a empresa. Mas quem especificamente recebeu esse dinheiro do careca do INSS que o senhor está falando? Vai, Lulinha. O Lulinha. Mas claro, o senhor... tem 3 inquéritos abertos. Vou pedir para a gente encerrar para manter a isonomia aqui do tempo. Meus amigos, algo terrível está acontecendo. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo realmente vai te deixar estarrecido e de boca aberta. Porque André Mendonça está correndo risco. Eu me defino como um cristão genuíno, genuinamente evangélico. Uma pessoa que entende que o amor, a misericórdia, a compaixão, a justiça são atributos de Deus e devem ser as marcas dos seus filhos também. E tudo isso abalou o Brasil e deixou Brasília em choque. Eu já te pergunto, você acredita que André Mendonça foi escolhido por Deus para dar um basta em tudo que está acontecendo aqui dentro do Brasil? Comenta a tua opinião aqui embaixo e sem mais delongas, bora para esse vídeo. Antes de continuar, por favor, eu te peço encarecidamente, deixa o joinha para esse vídeo, ajude esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, compartilhando ele nos seus grupos do WhatsApp. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. E bora para mais esse vídeo. Que Deus proteja o André Mendonça nessas próximas 2 semanas. O sistema já decidiu, em reuniões secretas regradas a uísque, que eles vão derrubar o único ministro do STF que hoje realmente investiga e tenta punir criminosos. O problema é que agora o maior criminoso que nós temos no nosso país é filho do Lula. E o sistema está movimentando mundos e fundos para retirar o André Mendonça. Olha o que está acontecendo, olha essas matérias que saem na imprensa como se fosse a coisa mais normal e mais natural do mundo. Jantar na casa de Moraes com Lula e Alcolumbre teria tratado de como fragilizar Mendonça. Lembra daquela reunião regada a uísque de Moraes, Lula, Zanin e Flávio Dino? E Gilmar Mendes, desculpa? Pois é, aquela reunião foi uma reunião para eles estabelecerem um plano de como derrubar o André Mendonça e proteger o filho do Lula. Brasil, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, ministro da Justiça estão se reunindo para proteger um corrupto só porque ele é filho do Lula. Olha a matéria. Chegou ao gabinete do André Mendonça a informação de que um dos assuntos tratados no inusitado jantar que no início do mês reuniu Lula, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes na casa do ministro do STF, dizia respeito ao próprio relator dos casos Master e INSS. Caso Master que investiga também membros do governo Lula e o INSS, que é o careca do INSS e o filho do Lula.
Segundo esses relatos, teriam confabulado sobre como fragilizar Mendonça, hoje conduzindo os 2 inquéritos. Presta atenção, Moraes, presidente do Senado e presidente da República se reunindo para saber como proteger um bandido. E continua. Cresce tensão entre André Mendonça e diretor-geral da Polícia Federal. Sabe por quê? O diretor-geral da Polícia Federal está mandando agentes da Polícia Federal segurar os relatórios das investigações. Até agora, não, só essa segunda conversa não aconteceu aqui, ó. O ministro continua irritado com a falta de resposta da PF a pedidos feitos por ele nos últimos meses de relatórios desses 2 inquéritos. A PF parou de enviar os relatórios para o relator. Cortaram a ligação do grupo de investigação com o relator. O André Mendonça está sem saber o que está acontecendo nas investigações. E ele é o relator responsável. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Diretor-geral da Polícia Federal, junto com Alexandre de Moraes, Lula e Alcolumbre, trabalhando para proteger bandidos. E aí, por que eles estão fazendo isso? Aí vamos para a próxima matéria. Contradições do STF. A essa altura, não é mais possível levantar qualquer tipo de dúvida que Lulinha estava fazendo negócios em nome da sua posição familiar. Ou seja, não resta mais dúvidas de que o Lulinha estava fazendo tráfico de influência, recebendo R$20 de lucro, usando a Roberta Luxinger e o chefe de gabinete do Lula para fechar contratos milionários com até governo do Maranhão. Não existe mais dúvida, o povo já entendeu isso. A Polícia Federal, o Moraes, todo mundo, o que lhes resta fazer? Proteger o Lulinha. Só que enquanto você vê esse mundo de pessoas protegendo este cidadão aqui, que talvez se tornou um ladrão pior que o pai, sabe onde ele está? Em Madrid. Lulinha mora em condomínio de luxo com piscinas, spa e sauna. O cara que fez tráfico de influência, roubou milhões do Brasil. E aí, meu amigo, você tem Moraes, diretor da Polícia Federal, você tem ministro da Justiça, você tem o presidente do Senado, o presidente da República, o pai dele, todos trabalhando para impedir que o André Mendonça possa prender um corrupto. Isso no período eleitoral. E aí outra coisa que me assusta, o petismo é tão desprovido de escrúpulos que os petistas que votam no Lula não estão nem aí para isso, continuam votando nele. Tá provado, tá aí, tá escancarado. Roubou, fez contrato, com conversas. Roberta Luxinger falando que tinha que tirar o Lulinha do Brasil. Onde que eles iam esconder o dinheiro? Tá lá, tá registrado nas conversas. Como que eles iam esconder o dinheiro da Receita Federal? Ou como eles tinham que esconder o dinheiro no paraíso fiscal na Europa? Falando que tinha que entrar no Porto de Santos, na Petrobras. Que elas que mandavam, que o Lulinha ia botar o presidente para fazer lei a favor do cara lá. O governador do Maranhão encontra com Lula sobre uma articulação do Lulinha e depois fecha um contrato com a empresa da Roberta Luxinger. O que falta pro povo acordar? Sinceramente, cara. Olha a situação que a gente se encontra e o Bolsonaro avisou. São graves as novas informações que surgiram. É preciso que a gente preserve as provas, que a gente evite que a investigação seja prejudicada. Independente de quem seja, nós temos que colocar a justiça para trabalhar a favor da população. Filho do presidente, parente, senador, deputado, todo mundo tem que prestar declarações. O Brasil tem o direito de saber a verdade. Agora, eu quero mais uma vez relembrar como decisões da própria Justiça e do STF prejudicam. Lá atrás, eu autorizei e consegui aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, do irmão do presidente, de outras pessoas que têm declarações a dar. Não é nem para dizer se é culpado ou se é inocente, não. Tem declarações a dar, o sigilo tinha que ser quebrado. Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo e impedindo o trabalho da CPMI. Hoje, os fatos por si só estão revelando que nós estávamos certos. É importante, fundamental, que o STF, por meio do ministro André Mendonça, corrija esse erro lá atrás que impediu a quebra de sigilo e nos dê as respostas que nós precisamos. Lula está armando arapuca para o André Mendonça. Tudo para proteger o seu Lulinha. Isso que o Larápio disse que jamais ia proteger o seu filho. Mas quem acredita no que esse Larápio diz?
está, sim, tramando para o André Mendonça para blindar o seu filho. O funcionário do Lula, o PGR, que nada mais é do que funcionário do Lula, foi o Lula que colocou o Gonê lá, pediu para Mendonça enviar o caso do Lulinha, do INSS, para a primeira instância. O mesmo Gonê que disse que o ex-presidente Bolsonaro, tem prerrogativa de foro, o mesmo Gonê que defendeu os processos de mais de 2.000 presos políticos sem prerrogativa de foro no STF, agora diz que o Lulinha não tem prerrogativa de foro, por isso o caso não pode estar no STF com o André Mendonça, e pediu para o André Mendonça mandar o caso do Lulinha pro primeiro grau. É óbvio que o André Mendonça negou, mas não negou com a mesma carta do Gonê. André Mendonça disse que o caso tem sim prerrogativa de foro, porque há o envolvimento de ministros do Lula. Aí agora, toda a armação que estão tramando para o André Mendonça veio às claras. André Mendonça será o novo Sérgio Moro? Isso no Globo. Relator dos casos Master e Lulinha, ministro do STF promete imparcialidade, mas vazamentos já influenciam eleição. Por que eles fizeram esse comparativo com o Sérgio Moro? Lembram que o Sérgio Moro teve mensagens na Lava Jato vazadas e o acusaram de ser parcial e anularam todos os processos da Lava Jato? Me parece que eles vão querer jogar nas costas do André Mendonça os vazamentos das mensagens, que o Brasil inteiro já viu que saíram dos inquéritos da Polícia Federal. Mensagens do Lulinha, do careca do INSS, da lobista testa de ferro do Lulinha, e aí vão dizer que o André Mendonça foi parcial, que André Mendonça interferiu nas eleições e vão anular todos os casos que estão com André Mendonça, Lulinha e caso Master por causa desses vazamentos. Vindo dessa gente, eu não duvido nada. Mas o André Mendonça não é bobo, ele já tem o antídoto. Olha só, André Mendonça mandou a Polícia Federal investigar novos vazamentos do caso Lulinha. A decisão diz respeito a conteúdo de reportagens jornalísticas. Se meu filho errou? Errar, ô Lula, é quando a minha filha erra. Aqui, ó, vai escrever aqui uma redação, aí errou aqui no português. Ninguém está impune se cometeu erro. Portanto, esse é meu papel de presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos, ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, quer diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando. O Lula de novo com a cartinha, né, da Marisa. Marisa Letícia, não sei se ela morreu por causa da Lava Jato ou por causa do que a Lava Jato descobriu em relação ao seu próprio marido, a seus filhos e todo mundo. Essa rede aí, ela é conhecida, ela é muito conhecida e é estruturada. O que me chamou a atenção é que a imprensa, como um todo, viu, Juan? A imprensa falando assim, deu uma manchete assim, Lula diz que seu filho tem que ser investigado, Lula diz que seu filho tem que provar que é inocente. Só que, lógico, isso aí é retórica, né? A manchete é que eu dei. É que nossa equipe deu no site, que eu orientei, falei assim, a notícia não está aí, a notícia está em ele dizendo, se referindo a um crime, como se fosse um erro. Se meu filho errou? Errar, ô Lula, é quando a minha filha erra. Aqui, ó, vai escrever aqui uma redação, aí errou aqui no português, errou a vírgula. Se bem que ela não erra nada, ela é foda em português. Mas assim, errar é isso. Errar não tá no Código de Processo Penal. Erro não é crime. O que seu filho fez, e o seu filho não tem 10 anos de idade, não dá pra errar de novo, né? Quantas vezes ele vai ter que errar? Ele erra desde o primeiro ano do seu governo. Ele tinha uma sala dentro da casa do lobista. Depois veio a Game Corp. Seu filho trabalhava num zoológico. Foi só você chegar no poder que seu filho abriu uma empresa de games e começou a receber dinheiro da Oi, da Telemar. Existe uma diferença enorme no que é erro e no que é crime. Hoje no Brasil, para você vencer na vida, né, ganhar dinheiro, não basta, empreendedor tá lascado, né, com a nossa situação econômica. Hoje, ou você vira jogador de futebol, ou vira filho do presidente da República, vira filho do Lula. Porque hoje os dois estão morando, o Rodrigo, do Real Madrid, e o Vini Júnior, são vizinhos do Lulinha. São vizinhos. E o Washington Quaquá, presidente do PT, um mês atrás, disse que o Lulinha vivia em condições subhumanas, condições muito modestas na Espanha. Se isso é condição modesta, o que é? Condição natural? O que a população brasileira está vivendo onde? O próprio Lula disse que o Palácio da Alvorada realmente é muito ruim para viver. Imagine, então, os casebres dos recebedores do Bolsa Família hoje. Mas eu vou te dizer, é Gilmar, Moraes e Dino. Eles sabiam, portanto, que o pedido da PGR não ia dar em nada. Esses três ministros sabiam que era só um balão de ensaio.
ensaio, estavam ali incubando o vírus da discórdia para fazer o Mendonça entrar nessa narrativa, resistir ao pedido da PGR, negar aquilo que a PGR estava pedindo e, com isso, gerar o desconforto de estar mais ou menos na mesma posição que o Moraes esteve durante esses últimos 7 anos e foi visto, pelo menos pela direita, como algo ilegal aquilo que o Moraes fez. Essa é a estratégia, porque desestabilizando o Mendonça, colocando o Mendonça igual ao Moraes, fazendo com que o Mendonça se sinta numa situação de potencial ilegalidade, eles abrem o flanco para que a defesa do próprio Lulinha leve essa resistência do Mendonça a levar os casos para a primeira instância, para um recurso, e esse recurso vá para um colegiado, e aí no colegiado esses 3 ministros vão trabalhar para arrancar das mãos do Mendonça o caso do Lulinha. E, óbvio, comparar o Mendonça com o Moraes, tentar colocar o Mendonça no mesmo lugar do Moraes, é um argumento para se jogar para a imprensa trabalhar, para a imprensa desenvolver e com isso dizer que o Mendonça não é muito diferente daquilo que o Moraes é. Então, ou todos topam o Moraes, ou então, se não topam o Moraes, também não topam o Mendonça. Essa é a ideia, esse é o argumento, essa é a estratégia para fazer com que o Mendonça fique mais ou menos na vala comum do Moraes e eles consigam, num recurso, no colegiado, arrancar do Mendonça os casos do Lulinha. Meus caros, olha, o regime é cruel, não é fácil lidar com essa gente. Vamos ficar atentos para ver os próximos passos. Quando a defesa do Lulinha levar a decisão do Mendonça manter com ele os processos do Lulinha, do Master, do INSS, do Lulinha, quando o Mendonça tomar essa decisão e a defesa jogar para um recurso para o colegiado, atente-se, porque essa estratégia que eu acabo de mencionar estará em curso. A expressão terrivelmente evangélico, ela foi adotada ali pelo presidente Bolsonaro, ela tem um cunho, um slogan político, mas não é a expressão que, sem fazer qualquer juízo de valor específico, que me define. Eu me defino como um cristão genuíno, genuinamente evangélico, uma pessoa que entende que o amor, a misericórdia, a compaixão, a justiça são atributos de Deus e devem ser as marcas dos seus filhos também. Bom, vamos lá. O presidente Bolsonaro, quando escolheu o ministro André Mendonça, ele não consultou nem a frente evangélica e nem a liderança evangélica. Eu me lembro que houve um movimento da frente e dos líderes que levaram até ele uma lista tríplice, com outros 3 nomes que não eram do ministro André. Porque o ministro André foi uma cota pessoal do presidente Bolsonaro. Mas ele não escolheu o André só porque o André era evangélico. Ele queria um grande jurista que também fosse evangélico para poder dialogar com a comunidade evangélica. Por quê? Nós não tínhamos nenhum ministro evangélico na Suprema Corte. Só que aí a perseguição à igreja evangélica, ela é de verdade, ela acontece, aí vem todos os movimentos contra o ministro André. Todo o Brasil acompanhou o que foi a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que protelou a sabatina dele para desgastar, porque havia interesses da política nacional de que não fosse o ministro André, que fossem outros nomes. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou um mandado de segurança para marcar a sabatina de André Mendonça na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Olha, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que se recusa a pautar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, reagiu às pressões e críticas, principalmente do presidente Bolsonaro. Foi um período ali muito difícil, de 5, 6 meses, entre a indicação e a sabatina. E nesse período de 5, 6 meses, a igreja como um todo e as lideranças políticas da igreja foram ponte de apoio estrutural e fundamental para que eu pudesse não só suportar aquele período, enfrentar aquele período, mas também, ao final, ter uma votação que garantisse a minha aprovação no Senado Federal.
É um dado que nunca veio nem à tona. Estou dando aqui para vocês de primeira. No caso do André, a liderança evangélica, eu estou falando de 95% da liderança, entrou firme. Não, agora não. Para montarmos, inclusive, uma estratégia que houve uma ameaça de haver greve de aviões no Brasil na semana da sabatina do ministro. Uma semana antes, a gente prevendo a possibilidade da greve, fizemos contato com os pastores do Brasil, que alguns deles, suas instituições, têm aeronaves. Nós montamos um QG de controle, inclusive de botar a aeronave nas 5 regiões do Brasil, que se houvesse greve da aviação no país, a gente pudesse trazer os senadores, porque nós ficamos com medo de que essa greve, inclusive, fosse combinada com o presidente do Senado para derrotar o ministro André Mendonça. Pressionamos os senadores, amigo, você vai escolher. E aí o Alcolumbre não aguenta essa pressão, porque o senador precisa ser reeleito. Com 47 votos sim e 32 votos não, está aprovada a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Opinião, as declarações dele têm fundamento ou não? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber de você. E você, acredita que Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2026? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilhe. Claro, né, gente? Como eu já disse aqui, deixe o joinha para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo e ajude-nos a chegar a 800 mil inscritos. Deus abençoe você e a tua família, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!